Vamos lá. Primeiro, Adriana, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Que honra e privilégio ter você aqui com a gente, né? E compartilhando essa experiência. A Rê falou super mega de você, da sua bagagem. A gente já conversou um pouquinho e vamos aproveitar bem desse momento, dessa oportunidade. Voltando aqui com a fala que a gente tem, alinhado com o fora e a gente cada vez mais tem evidências da prática dessa humanização, desses valores da espiritualidade, dessa conexão mais ampla. E os líderes que foram escolhidos para cá é porque trazem no seu propósito, na sua ação, esse processo de transformação e de evolução. Então, seja muito bem-vinda. E aí, Rê, com vocês. Muito bem. Adri, eu quero apresentar diferente. Porque, na realidade, vários líderes que passaram aqui, Adri, esses dias, eles falavam do quanto que era importante o legado que deixou para as pessoas. O ponto de vista do que a gente pode apoiar, facilitar, que viu isso como quase que um propósito de vida, né, em relação às pessoas. Então, esse é um pouco o sentimento que eu tenho em relação a Adri, mas não que outras pessoas que tiveram aqui, que eu tive oportunidade de mentorar e estar junto, é porque ela foi diferente. E, na realidade, a Adri, quando eu estava fazendo trabalho de consultoria, no processo de change, né, Adri? No grupo Freudenberg, que eu trabalhei muitos anos, durante diferentes fases de intervenção, mas a Adri era estagiária, né? Uau! Então era assim, era uma pérola ali, né, dentro daquela organização, e que, assim, de repente, se transformou, né, quer dizer, ocupou esse espaço de uma forma maravilhosa, e está lá. Até hoje, agora ela fala da apresentação dela, mas esse sentimento que eu tenho de orgulho de uma pessoa que teve uma carreira maravilhosa e de superação. E, assim, é uma delícia ter você aqui, Dre. Muito obrigada por ter vindo. E é com muito orgulho, enfim, foi muito legal acompanhar o teu processo e hoje você poder estar aqui num painel, num fórum tão importante para a gente. Obrigada. Não, eu que agradeço o convite, na verdade, né? Eu conheci a Rê também há bastante tempo. Não tanto, porque a gente é jovem, né, Rê? Mas eu brinco, sempre falo que a Rê me pegou no colo, assim, literalmente, né? Então, desde os processos mais básicos de RH, minha primeira experiência na área, então, me acompanhou, assim, desde os primeiros passos mesmo na área. Então, sou muito grata e fico muito feliz de estar aqui hoje e muito feliz também com o convite de compartilhar um pouquinho aí da minha jornada dentro do grupo Freudenberg, né, que já tem aí alguns anos, né? Estou aí desde 2003 no grupo, então bastante tempo realmente, mas muitos desafios, e eu vejo que foi uma jornada, e tem sido, né, uma jornada bem interessante em termos de conhecimento e de mudanças, e de você poder se reinventar sempre, né? Às vezes fica principalmente agora com as novas gerações, né? A gente fica, tem que mudar de emprego a cada 2 anos, eles têm essa necessidade de troca constante e tal, e aí quando a gente fica muito tempo numa mesma organização, que é o meu caso, às vezes dá a sensação de que, tá muito tempo lá, né? Mas é muito tempo fazendo muitas coisas diferentes, então eu falo que esse é um segredo, né, interessante que o Grupo Freudenberg tem, né, de se apresentar de diferentes formas e conseguir com isso, acho que também é uma das estratégias de retenção da organização. Então, e a presença da Adri, o que acontece? Nós temos como temática, né, Employer Branding, mas na nossa conversa, a Adri trouxe questões bastante relacionadas a isso a partir da experiência do colaborador, né? Então, ela trouxe vários projetos, trouxe o que ela vem fazendo, como que ela poderia contribuir. Então, vou deixar você rodando e faremos algumas perguntas para você, se for necessário, no meio do caminho. Tá bom? Tá bom, combinado.
Bom, falar um pouquinho de employer branding, né? Assim, eu brinco que ele me escolheu, eu nunca escolhi ele, né? Até o painel, né? Eu vim falar de employer branding. E por que isso? Porque eu acho que foi é uma necessidade crescente das organizações, né? Nos últimos anos, cada vez mais esse tema tem se tornado super importante, as organizações têm buscado aí fortalecer a sua marca, não só para o mercado, mas também internamente, e a Freudenberg também não foi diferente, né? Então, né, temos aí mais de 40 pessoas nesse painel, então nem todo mundo, acredito que conheça o grupo Freudenberg, mas nós somos um grupo, uma multinacional alemã, um grupo alemão com mais de 50 mil funcionários, né, ao redor do mundo, como bom alemão, bastante tradicional também, né, que também é um desafio quando a gente pensa em employer branding e mídias e tudo que vem aí junto com essa questão de você querer ser sempre uma empresa mais atrativa, né, para os candidatos e para os seus funcionários também. Então, a Freudenberg talvez tenha despertado para o employer branding um pouquinho depois, quando a gente começou a nossa jornada mais forte mesmo de employer branding, foi em 2017, que a gente começou um projeto grande. Até então, a empresa tinha iniciativas bastante segmentadas, né, nas regiões, nas plantas, e aí, em 2017, a empresa entendeu que precisava realmente ter uma identidade única, né, tanto para os seus funcionários quanto para o mercado de uma forma geral. E aí a gente tem os desafios de ser uma empresa B2B, né? Então a gente não fala direto com o consumidor. Então, os produtos da Freudenberg, a gente tem até uma empresa que nem tem aqui no Brasil, que é a de produtos do lar, que ainda você tem um B2C, né? Mas eu falo, 90% das empresas do grupo Freudenberg não vendem para consumidor final, né? Então, como que você conversa e como que você fala com essas pessoas e traz essa conexão das pessoas com a empresa, né? Sendo que você, né, não tem nenhum produto que efetivamente você consiga ver, ir lá no mercado comprar, ou que você consiga tangibilizar para as pessoas. Então, lá em 2017, a gente começou essa jornada, eu diria, né, do employer branding, e de como que a gente faz para criar essa identidade. A empresa fez um esforço grande de conseguir ouvir todas as regiões, porque esse é um outro desafio, né? Cada mercado é um mercado, cada funcionário, né, em cada região, cada cultura, né, local influencia muito. Então, o que faz diferença para aquele grupo de funcionários ou para aquela comunidade não necessariamente faz diferença para outra localidade. Então, a gente começou realmente, através de workshops em todas as regiões e com muitos funcionários, conversando com o time para a gente realmente entender as nossas forças e também entender o que representava a Freudenberg, né? Como nós éramos vistos já pelos nossos funcionários, pelo nosso time. E a partir das nossas forças, né, que a gente conseguiu identificar nesses workshops, a gente começou a criar a nossa identidade, a gente definiu o nosso employer proposition, baseado nesses workshops, também fizemos diversas pesquisas externas, também entrevista com gestores, para que a gente conseguisse criar essa primeira identidade, né? E o que eu achei muito legal nesse processo e que, sinceramente, é uma das coisas que me mantém na Freudenberg há tantos anos, é que a gente não inventou, né? A gente não quis parecer bonito na foto, né? Hoje em dia é fácil, né? Com as mídias sociais, você fala, você pode parecer bonito na foto, você põe um filtro, né? E aí, legal, depois quando você chega lá e conhece a pessoa, não é bem aquilo do filtro, né? E a Freudenberg não buscou esse filtro, ela buscou realmente o que fazia sentido e o que tinha a ver com os seus valores e princípios. Então, eu vejo que isso, né, dentro da estratégia de employer branding é fundamental, né? Você não querer parecer ser alguma coisa, né? Você efetivamente ser, né? A gente fez uma pesquisa recente de turnover e a gente viu nas empresas de mercado, globalmente falando, um alto índice de turnover no início, né? Nos 6 primeiros meses, né, de contratação. E aí eu acho que esses turnovers de início tem muito a ver com isso, né? Que não necessariamente o que você vende é o que você entrega, né? Então, você vende uma coisa, atrai, né? E aí você usa toda a sua estratégia para atrair talentos, para trazer pessoas, e aí depois essa pessoa chega e fala, opa, não foi bem isso que me venderam, né? Então, eu vejo muito isso, assim, que toda a nossa estratégia de employer branding, ela é baseada e muito forte na questão da nossa
dos nossos valores e princípios. Eu acostumava dizer também na nossa cultura, mas recentemente a gente teve uma conversa que a gente fala que a nossa cultura ela está em movimento, né? A nossa cultura ela está sendo criada, mas ela tem que ser criada sempre baseada nos nossos valores e princípios. Então, o que, que a gente busca? A gente busca pessoas que abracem esses valores e princípios, pessoas que estejam alinhadas com esses valores e princípios, pessoalmente falando, né? Porque só assim elas vão realmente se sentir efetivamente, genuinamente atraídas pela nossa empresa. Então, eu vejo que uma das grandes sacadas da Freudenberg foi justamente isso, né? Criar toda essa estratégia de employer branding baseada nos seus princípios e valores, e aí depois a gente massivamente começou essa comunicação. Então, legal, vamos divulgar isso, vamos comunicar isso, vamos definir aonde a gente quer que essa informação chegue, né? Para que grupo que isso é mais importante? A gente, como eu disse, né? A gente está no mundo todo. Então, tem um foco grande, eventualmente, na China, que é onde a gente tem desafios grandes de atração de profissionais, a mesma coisa nos Estados Unidos atualmente, com, né, um turnover lá super alto. Então, a gente fez estratégias voltadas também para as regiões, para a gente conseguir alinhar com as necessidades de cada uma das regiões, mas sem perder a base, né, que é única, e aí não importa qual empresa do grupo que você faz parte. Então, foi esse um desafio grande que a gente teve de conseguir criar essa identidade, eu diria, e uma das formas que a gente encontrou para que isso fosse, de alguma forma, sustentado, foi a criação de uma comunidade. Então, a gente criou uma comunidade de employer branding. Essa comunidade deve ter cerca, talvez, de 30 pessoas hoje, de diferentes empresas do grupo, de diferentes localidades. Nós temos reuniões mensais desde então, justamente para a gente conversar sobre isso, né? Estratégias de atração de funcionários, estratégias de recrutamento, inclusive, né? Como que a gente quer que... como a gente quer ser visto, né? E aí a gente fala também de diversidade, né? Como que a gente quer mostrar o quão nosso ambiente preza pela diversidade, o quão inclusivo nós somos. Então, isso vai aí quando a gente divulga uma vaga, por exemplo, até estratégias também de retenção, que passa aí pelo pacote desde benefícios. Sim, a gente tem uma preocupação da gente estar sempre pesquisando, alinhado com o mercado, para a gente oferecer um pacote também atrativo. Então, eu vejo que é o todo dentro do ciclo, né? Quando a gente fala do ciclo de vida do funcionário dentro da empresa, né? Então, a gente entende que a gente tem que usar o employer branding em todas as etapas, né? Eu acho que hoje o employer branding, ele fica muito forte nessa história da atração de talentos, né? Tem que atrair, tem que atrair, tem que atrair. Legal, então você tem que atrair, mas você tem que reter, você tem que engajar, e mesmo quando você for desligar essa pessoa, você tem que ter a preocupação também com a sua imagem, porque é isso que esse funcionário vai levar, né? E eu falo que mesmo no momento de desligamento e de demissão, se esse processo ele é respeitoso e ele é feito, né, no nosso caso, baseado com os nossos princípios, com os nossos valores, talvez o ciclo daquele funcionário na nossa organização tenha terminado, mas tudo bem, né? Eu acho que, assim, ele também vai nos ajudar a atrair outras pessoas eventualmente. Então, toda a nossa estratégia, ela busca realmente atender todas essas etapas, né, do ciclo de vida do funcionário dentro da nossa organização. Então, a gente vem buscando fortalecer essa identidade, não só externamente, mas também internamente. E uma coisa que a gente vê é que os nossos índices de retenção são bem altos, né? Eu recebi uma pesquisa recente que o grupo faz, né? E aí ele compara as regiões em relação ao mercado, e nós estamos muito, muito melhores que a média de mercado em termos de retenção, né? Aqui no Brasil, ou na América do Sul, no nosso caso, que é a área que eu sou responsável. Então, isso, na verdade, só constata que, legal, estamos entregando a mensagem que a gente quer entregar, né? Então, não é só atrair, mas atrair quem está conectado com o que a organização quer apresentar e com a identidade e os valores da organização. E, Dri, pensando na liderança, qual é o papel da liderança nesse sentido? Como que vocês garantem que isso, na realidade, se repercuta, né, na atuação
do líder no dia a dia em relação aos princípios e valores da organização? Todo o nosso processo eu diria, de gestão de desempenho, ele é baseado, então, nos nossos princípios e valores. Então, eu vejo que nisso a Freudenberg ela é muito coesa. Então, você não cuida só de uma etapa do processo, você tem que cuidar de todas as etapas do processo. Então, se você olhar as competências hoje que a gente tem no nosso ciclo de desempenho, elas são derivadas dos nossos princípios e valores. Então, você tem uma conexão entre os itens. O nosso processo de recrutamento, a gente faz também um processo de recrutamento onde a gente busca, além do fit de competências técnicas e comportamentais, a gente também fala de um fit de valores e princípios, então pessoas que tenham, que busquem organizações como a gente, na sua essência, e aí a gente tem toda a parte de capacitação de liderança. Hoje a Freudenberg também tem um programa global de liderança e sempre buscando, é isso que eu falo, essa busca da identidade única, que é um desafio nas organizações grandes e complexas como a nossa, né? Que é você ter programas que tragam todas as pessoas juntas, né? E hoje, por exemplo, o nosso programa de liderança é um programa global, também baseado, que a gente fez exclusivamente baseado nos nossos valores e nossos princípios. São 9 dias, todos os anos, a gente traz esses líderes e a gente faz, de novo, né, uma conversa sobre isso. Eu brinco, eu falo que é quase rezando a missa, né? Então, a gente tem que sempre falar isso. Então, tudo que você for ver em termos de comunicação, em termos de estratégias de desenvolvimento dentro do grupo, você vai conseguir conectar isso com os nossos princípios e valores. Eu acho que essa é a forma que a gente faz a manutenção, tanto da liderança, quanto do time também. Óbvio que o líder, ele tem um papel, né, diferenciado, no sentido que ele tem que ser o embaixador também disso, né? Então, além dele ser quem faz isso, ele também tem que promover essas ações. Mas eu penso também que é sempre através de tudo do exemplo, né? São ações e walk the talk, né? Então, a gente sempre fazendo o nosso discurso e fazendo a manutenção disso diariamente. Então, eu vejo que esse é o caminho que a liderança acaba nos ajudando nessa promoção da nossa identidade. E em relação à identidade, você estava falando até do lance das novas gerações, você poderia contar, por exemplo, se essa, vamos dizer assim, essa renovação da cultura ou esse processo teve como objetivo também se aproximar das novas gerações, ou não, ou no sentido de ter uma atração melhor no mercado de talentos e jovens, como que foi isso? Porque isso também deve ser diferente na Europa, nos Estados Unidos e América do Sul. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Claro. Quando a gente pensa em tendências, né, e até recentemente a gente teve um fórum sobre as tendências, a questão das gerações está aí, né? E eu comecei falando essa história das gerações e de quanto as gerações têm essa urgência, essa velocidade que a gente entende que é diferente das gerações anteriores, né? Então, sim, a resposta é sim. A Freudenberg tem uma preocupação grande de não ser vamos dizer, um elefante branco no meio de um monte de startup, né? Eu acho que, assim, as organizações grandes e complexas, elas trazem, né, esse histórico de que tudo é demorado, tudo é difícil, que não é atrativo para uma geração, para as gerações mais jovens. Então, veio, sim, essa busca pela modernidade, essa busca por ser uma empresa mais tecnológica e por conseguir se assemelhar talvez mais a essas empresas mais ágeis. Não vejo que chegaremos, né, no mesmo nível, não acho que isso faz parte do que a Freudenberg em termos de estrutura, mas eu vejo que essa preocupação de conseguir se conectar com essas gerações e falar assim, legal, vocês buscam, óbvio que vocês buscam velocidade, vocês buscam os melhores, que seja salários, mas a gente também sabe que são gerações que buscam qualidade de vida, que buscam bons ambientes de trabalho, que buscam um melhor balanceamento entre vida pessoal e vida profissional, e aí a gente fala assim, não, se é isso que você busca, a gente é a empresa que consegue te oferecer isso. Porque isso, sim, faz parte dos nossos valores e dos nossos princípios. Então, a gente quis, sim, entregar essa mensagem. Quando a gente pensou em identidade, a gente falou, como que a gente entrega essa mensagem para sair daquela primeira imagem que talvez se tenha uma empresa multinacional, de ser um elefante branco,
para ser uma empresa que pode, sim, te oferecer coisas que você está buscando e que, eventualmente, né, no seu primeiro pensamento, eu quero trabalhar no Google, né, sabe? Sua primeira empresa seja essas empresas, você fala assim, ó, a nossa empresa vai te oferecer outras coisas que a gente sabe que está alinhado com que essa nova geração busca. Então, a gente teve, sim, essa preocupação, e quando a gente construiu a nossa identidade, isso também foi visto nesses workshops, né? Então, já era uma coisa que as pessoas valorizavam internamente na nossa organização. E a gente falou, legal, como que a gente faz para que isso seja comunicado de forma que outras pessoas também percebam isso, né? Não só quem está aqui dentro. Uhum. E existe alguma prática, por exemplo, específica do ponto de vista que reforce essa questão do ambiente seguro, o ambiente de confiança, um ambiente que a gente está chamando de ambientes mais humanizados, né? Que não é só a entrega dos resultados, mas olhar para o ser humano a partir de valores, a partir de uma gestão mais humanizada nesse sentido, de compromisso e responsabilidade, mas também sendo praticada dentro da organização? Olha, eu vejo que isso entra na questão cultural, né, que eu comentei até, que eu falei que a gente busca pessoas que nos ajudem a desenvolver e, enfim, a evoluir com a nossa cultura, né? Sim, existem práticas, e eu acho que a prática ela passa pela liderança, eu acho que a prática passa por ser um ambiente que a gente brinca, fala, né, open door, né, então, assim, das pessoas terem condições de falarem o que pensam e de serem ouvidas, né, não só falar, mas ouvir, né. Eu já tive diversas conversas onde se fala assim, vamos perguntar, e a empresa pergunta horrores e nunca responde nada, né, ou nunca implementa nada, né, tem diversas ações de perguntar, faz pesquisas e fóruns e não sei o quê, e nunca devolve nada, né, você fala, caramba, eu já falei 25 vezes isso. Então, acho que a gente tem um ambiente e uma cultura, na verdade, de perguntar e de responder, né, que eu acho que é importante, e de devolver isso para a comunidade. Então, eu entendo que diversas práticas da Freudenberg, aí você trouxe eu falei agora, eu lembrei de um tópico importante do Employer Branding da Freudenberg, que é essa questão da comunidade, né, que a gente fala assim, a Freudenberg não vive sozinha, ela vive em comunidade, essa comunidade não só seus funcionários, não só futuros candidatos, mas a região que a gente está, o vizinho, as entidades próximas. Então, essa é uma forma da gente fortalecer ainda mais esse ambiente, falar assim, olha, aqui a gente é parte dessa comunidade, e a gente quer a melhoria da comunidade como um todo, e vamos devolver para essa comunidade o que a gente tem de gratidão em relação a ela, de ter nos fornecido espaço, mão de obra e tudo isso. Então, a Freudenberg tem muitas ações nesse sentido, a gente tem projetos grandes, globalmente falando, voltados para isso, e também projetos voltados, e aí desde comunidades, quando você traz assim, de ter um ambiente seguro, a gente tem desde escritórios de ética para os funcionários reportarem qualquer tipo de ação, enfim, ou de algum tipo de evento que fuja aí os nossos princípios e valores, de novo, né, então, baseado no nosso código de conduta, nos princípios e valores, mas, além disso, da gente realmente garantir que a nossa liderança esteja preparada para ouvir, porque o funcionário, ele se sente disposto a falar quando ele tem uma liderança preparada para ouvir, que sabe o que fazer com aquela informação. Então, a gente é muito responsável, eu diria, na preparação das lideranças e de garantir que esses líderes estejam aí alinhados, de novo, com a identidade da organização, com o que a organização quer promover, para que os funcionários se sintam confortáveis de ter diálogos seguros e se sintam num ambiente seguro. Uhum. Quando você fala em relação ao trabalho na comunidade, que é um pouco já de quase uma evolução da consciência da organização, né, do ponto de vista do que a gente entende, que é impactar, né, no ambiente onde você está e impactar outras pessoas. Como você pode dar um exemplo de um trabalho que foi feito? A gente tem diversos projetos, como eu comentei, a gente tem o eSquare. O eSquare, ele é um programa global voltado para a educação e meio ambiente.
E ele é muito interessante porque um dos requisitos dele é que o funcionário participe, né? Então, ele fala assim, a gente patrocina entidades voltadas para a educação e para o meio ambiente, desde que você também faça a sua parte, né? Porque é muito mais do que dinheiro, né? Hoje em dia, a coisa mais difícil da gente doar é o nosso tempo, né? Mais do que o dinheiro. Às vezes você tem o dinheiro, mas não tem o tempo para ir lá e fazer alguma coisa. Então, a Freudenberg fala, eu entro com o dinheiro, ok, mas você tem que entrar com o seu tempo, inclusive tempo remunerado, dentro do seu horário de trabalho. E a gente fez um projeto muito legal, que foi durante anos numa unidade em Diadema, que a gente fazia formação de adolescentes, formação técnica, e era uma forma também da gente atrair, né, novos funcionários, nós contratávamos bastante gente desse projeto. Hoje em dia, a gente tem um outro projeto que a gente faz junto a uma instituição que faz reforço escolar para crianças com deficiência. Então, a gente também subsidia essa instituição para que eles façam esse reforço escolar, e aí trabalhando um pouquinho em inclusão, né, como que a gente inclui essas crianças dentro do ambiente escolar e dá mais recursos para eles. A gente fez também no interior de São Paulo, que a gente tem diversas unidades lá. A gente também tem instituições de apoio ali na região de Barueri, que também faz o contraturno escolar para diversas crianças. A gente já fez também para... como se fosse... Eu esqueci... como se fosse não é uma creche, mas é um lar, né? Um lar para adultos, né? Que seria adultos em situação de rua. Então, a gente também fez um projeto grande com esses adultos, né? De reinserção deles no mercado de trabalho. Então, enfim, e o que eu acho muito legal dessas iniciativas, e isso, olha que interessante, né? A gente não pode divulgar isso proativamente, apesar de ter a ver com a nossa marca. A Freudenberg só pode divulgar isso reativamente. Então, se a instituição nos citar, legal, eles podem. Mas eu não posso, por exemplo, criar um artigo e mandar publicado que a gente está fazendo e tal, porque eles entendem que, apesar de fazer bem para a nossa imagem, não é o que eles querem com a iniciativa, né? Então, qualquer tipo de divulgação dessas iniciativas, ela tem que ser reativa e nunca proativa. Então, mostra que isso está alinhado não necessariamente com o employer branding, né? Mas com o que a gente acredita em termos o propósito, né? Com a essência do propósito, né? Exato. Que interessante isso. E você acha que os funcionários participando desses projetos, quais os ganhos que eles têm? Olha, a gente vê assim, é muito grande o ganho pessoal, eu diria. Muitos nunca tinham tido a oportunidade de se envolver em nenhum tipo de causa social, né? Então, eu vejo que, pessoalmente, eles acabam se descobrindo nisso, falam, putz, né, nunca tinha tido tempo de parar para ir atrás disso, agora que a empresa está promovendo, eu vou. E eu vejo também que muitos também já ajudavam instituições, mas não tinham, né, o poder de uma organização, né? E aí você poder ir lá, porque é o que eu falei, ele é aberto. Então, eu Adriana, pessoa física, ajudo uma instituição X. Eu vou lá, eu inscrevo essa instituição, esse projeto, falo, estou ajudando e tal. E a empresa entra com a contrapartida dela, né? Então, a gente viu mudanças, isso, né, nesse projeto que eu acompanhei mais de perto com a Diadema, que apesar de não ser a pessoa, mas era, sabe, assim, o vizinho do sobrinho e tal, que muda a vida da pessoa, eventualmente, uma pessoa que participa de um projeto desse de formação profissional e depois entra numa empresa grande e tem a oportunidade de desenvolver carreira e tal. Então, é muito interessante porque isso aumenta também o vínculo da pessoa com a organização. Então, quando a gente pensa em retenção, engajamento, quando a gente pensa nas novas gerações, né, o quanto eles buscam isso. Tanto que no nosso programa de estágio, a gente tem uma das etapas de desenvolvimento do programa de estágio é a participação em um desses projetos, porque a gente sabe o quanto é importante a conexão dessa geração com esse tipo de ação, o quanto eles buscam por isso e o quanto eles veem que isso está alinhado com o propósito deles. Então, quando a gente pensa em engajamento e retenção, eu acho que é a cadeia completa, né? E aí eu volto a falar, o employer branding, ele tem que, né, ser o walk the talk, assim, ele tem que mostrar na prática o que a gente está vendendo aí
para as pessoas comunicando e mostrando no mercado. Uhum. Se você fosse definir hoje um desafio, assim, para as organizações que pauta hoje a liderança, ou que pauta o posicionamento das organizações, qual seria esse grande desafio? Você disse relacionado ao employer branding. Eu vejo, para mim ainda, eu acho que assim, existe hoje um padrão do que é legal e do que a gente tem que ter enquanto empresa, né? Então, eu acho que o grande desafio é você sair do que é esperado para o que é real na sua organização, né? Como que você constrói essa ponte entre o que é esperado, desejado, o que é legal de você divulgar e de você falar que você é, para o que você é efetivamente. E eu vejo, às vezes, isso eu acho que é outro desafio, e o outro desafio que eu acho que vem junto com isso é a questão da diversidade e da inclusão, né? Eu vejo que hoje as empresas ainda não sabem como se posicionar em relação a isso, ainda é um campo meio incerto, né? E aí você tem um grupo, né? E aí quando a gente entra desde linguagem que se usa, né? Linguagem neutra, não usa linguagem neutra. Eu falo com esse público, se eu estou falando com esse público, eu estou excluindo outro público. Então, eu vejo que isso é um outro desafio grande também, essa questão da diversidade, de como que você vende a sua identidade, a sua imagem, nesse novo cenário, onde é tão importante incluir todos, né? Então, como que você inclui todo mundo sem excluir? E aí eu percebo que as organizações ainda patinam um pouco nesse processo, e eu não tenho a resposta. Então, se você fala assim para mim, o que a gente faz? Não sei, né? Na Alemanha, por exemplo, eles têm a mesma, né, para a empresa ser alemã, eles têm a mesma dificuldade que a gente em relação à linguagem neutra, né? Que já é uma facilidade para os americanos, né? Lá eles também têm a questão do artigo feminino, masculino, usa, não usa, e tem toda essa discussão, e aí você entra as empresas teoricamente mais modernas, já mudando tudo, e outras mais conservadoras não sabem muito bem o que faz com isso. Então, eu vejo que essa forma de se posicionar é uma dificuldade ainda das organizações, mas, de novo, eu acho que tem que estar alinhado com a sua realidade, né? Se você já é uma empresa que está lá aberta a toda a diversidade, que você já consegue fazer isso no dia a dia, que você tem todas... Legal, você pode vender uma imagem assim, mas se você ainda está nesse processo, não adianta também você ficar, né, achando que só fazendo uma divulgação com linguagem neutra, você vai atrair e depois você vai reter como essas pessoas, né? Não vai reter, porque você não está ainda preparado. Então, acho que você conseguir essa conexão entre o esperado e a realidade que você tem é um desafio e importante quando a gente pensa na próxima etapa, que seria a retenção, né? Para atrair legal, e depois como que você retém. Agora, você acha que... Não, então faz a pergunta. Não, eu estou aqui encantada, aqui na Não, aqui está maravilhoso. Eu vejo que hora que podia entrar. Não, porque só tem ela, né? Aqui no evento, estou aproveitando a experiência da Adri no Talk. E aí, o que é fantástico a gente olhar, acho que esse é o do... Adriana traz várias questões, uma delas é bem central para isso, para o desafio das empresas que querem trabalhar essa marca empregadora, que ela vai ser testada, né? O discurso e a prática, a coerência ou a incoerência. Então, você atraiu, mas você chegou lá, o ambiente não é nada daquilo, né? E o seu desafio ele é exponencializado, porque você faz venda B2B. Então, o seu negócio já tem um desafio adicional, né? Que acho que esse é um ponto também muito interessante, porque é quem que faz isso? Como que isso reverbera quando, né, você tem essa conexão de empresa para empresa? Então, o seu desafio é exponencial. E quando a gente olha para essa questão do próprio contexto de mercado, e algumas empresas querem, às vezes, pegar carona nisso, mas elas não segmentam bem essa estrutura, porque não adianta só vender, você tem que entregar. Essa é a realidade que você vive aí, que boa parte dos RHs vivem, mas nem sempre eles acabam ajustando isso. E aí minha pergunta, olhando para isso, você respondeu nessa questão a visão que eu tenho da coerência ali,
Mas o seu desafio, ele é maior. A gente está no Armap, né? A gente falou que como que é feito isso, né? Como que as pessoas vendem, né, o que a empresa é para elas quererem fazer parte desse time. E aí que eu acho que os maiores divulgadores de uma empresa são os funcionários, né? Então, eu vejo isso, assim, não tem, você pode ir lá bombar no LinkedIn, eu enquanto RH, né, às vezes sou um RH super antenado, bombo lá, faço várias coisas, mas na prática eu acho que quem faz, né, quem atrai outros funcionários são os próprios funcionários, né, e quem retém os funcionários também são os funcionários que criam um ambiente acolhedor, inclusivo. Eu acho assim, os nossos princípios, nossos valores podem ser só um quadro na parede, porque, meu, se você for pensar a organização, cara, tem mais de 160 anos, o cara que escreveu isso, né, já até morreu. Isso é como que a gente faz para viver isso até hoje, né? Não tem gente, para mim não tem segredo, né? Assim, a gente vive através das pessoas que estão na organização hoje, né? Quem vai fazer o nosso employer branding são os nossos funcionários que estão lá hoje e que mesmo no dia que saírem, é por isso eu falo do ciclo de vida deles, e mesmo no dia que saírem também vão continuar fazendo, positivo Legal. ou negativo, né? Legal. E é essa questão que você traz, Adriana, acho que talvez seja um dos pontos mais sensíveis nessa temática, porque você dá atenção para uma parte do ciclo que boa parte das empresas ignoram, que é quando vai terminar esse ciclo, uma hora vai terminar, porque ele é, assim como o emprego, como a vida é temporária, vai durar um tempo, mas eu tenho que cuidar disso, porque às vezes toda uma história bem construída de anos lá, ela, quando esse desfecho não é favorável, vai uma informação ruim para o mercado e você é bombardeado. Eu tive a experiência na minha trajetória de carreira, quando eu estava no mundo corporativo, depois eu vim para o mundo da consultoria, e obviamente trajetória no mundo corporativo, mas no mundo corporativo, eu via muitas empresas fazendo boa parte até os 47 do segundo tempo, vamos deixar assim, claro, né? Indo muito bem. Mas naquela hora, qualquer coisa podia ser feito. Não é qualquer coisa podia ser feita. Eu vivenciei, não muito tempo atrás, uma situação desse tipo. Então, na hora que vai concluir um ciclo, como que você faz isso? E eu no papel de ser, né, aquela pessoa que ia ser desligado daquela organização por conta de um ciclo que estava terminando, por um formato que estava sendo construído, e está tudo certo. E aí a nossa régua fica alta também, porque imagino as pessoas que vão para aí, que depois vão para o mercado, como que é o parâmetro de comparação? Né? Porque você tem uma outra referência que conversa com aquilo que é seu, com os seus valores. Então, essa propaganda, né? esse disseminador, as sementes que a empresa está colocando. Poxa, naquela conversa ali entre amigos, que empresa bacana que você trabalha, né? Então, isso ele na minha visão, é um trabalho que leva-se um tempo considerável, leva-se mais tempo, mas é a venda e entrega, e isso tem um baita de um valor, né? Eu tive uma experiência no grupo, né, infelizmente, a gente teve que encerrar uma fábrica, e quando a decisão, enfim, veio para que a gente fizesse o encerramento, a definição foi que a gente deveria avisar com 1 ano de antecedência os funcionários. Porque a gente entendia que é o que fazia sentido dentro de uma organização que preza pelo longo prazo, pela relação com os funcionários e tal. Na época foi uma discussão grande, 1 ano, vai ter greve, vai ter um horror, vai acabar com tudo e tal. E aí, até no dia do comunicado, o board lá fora, né, pediu para a gente contratar segurança, porque eles achavam que podia ter revolta, coisas que a gente ouve, inclusive, né, em relação a questões fabris aqui no Brasil, né. E nós contratamos e fizemos o anúncio com 1 ano de antecedência, que nem a gente queria.
E eu vou falar que a gente não teve nenhuma greve, nenhuma revolta, teve muita tristeza, óbvio, e os funcionários trabalharam 1 ano até o final e entregaram lá os processos. Então, eu acho que esse tipo de situação, ele mostra o quanto que essa cultura está enraizada, o quanto que isso é valorizado e o quanto que a gente busca a manutenção disso. Óbvio, a gente, na ocasião, sei lá, demitiu 300, 400 pessoas, não vou falar que todas saíram falando super bem da empresa, né? Mas eu diria que boa parte deles, né, Sim, perceberam esse esforço e nos ajudaram a manter a nossa marca como um bom empregador, como sendo uma boa empresa para se trabalhar, como sendo uma empresa que respeita os funcionários, e inclusive até o sindicato, né, na época me ligou e falou, não acredito, né, e enfim, que os funcionários toparam isso e tal, e eu falo, toparam porque, assim, a empresa todo o tempo preza pela transparência por essa relação. fantástico, fantástico. Porque tem uma questão, e aí não sei se isso está bem na cultura, mais na cultura alemã, e nós temos a referência que vai estar no painel amanhã, que é uma ex-aluna da GV, que é head de RH de uma empresa e ela foi 1 ano antes, ela foi convidada para ser 1 ano, ela trabalhava na Unidade do Brasil, 1 ano antes ela foi para ser preparada para assumir a posição de head de RH na Alemanha. Então, é aquela coisa que, aquela ação que procura humanizar, né? Fala assim, olha, as pessoas têm que se preparar, elas podem... eu tenho essa informação antes. E o quanto, às vezes, essa informação é ventilada, ela não é revelada, e o quanto você, baseado nas suas convicções e valores que a empresa tem um detalhe que a gente teve no aquecimento, ali, Adriana, que super vale retomar aqui. Nós estamos falando de uma empresa de milhares de funcionários que é de origem de concepção familiar, né? E esse é outro desafio também, né? Porque às vezes se fala muito da questão da profissionalização e você mata parte daquela força, daquele valor que veio com a organização, que não é o caso de vocês. Acho que esse é um ponto também bacana para comentar. Não sei se eu atropelei aí. Não atropelou, não. Acho que faz todo sentido. Eu acho também que só queria colocar uma questão das organizações, assim, até que a gente já está no tempo de fechamento, hein? Então, temos 3 minutinhos. Correu fácil aqui. É o lance que, quando a empresa tem seus valores sólidos nessas questões, ela faz isso em todo o seu ecossistema, né? Então, é com fornecedores, né? É com as relações de mercado, é com a concorrência. É interessante isso, né? Do ponto de vista quando a organização ela é sólida nisso. Às vezes você vê a humanização na relação com o cliente, com os colaboradores não, com os fornecedores, então nem aí. Né? Aí não, aí é com... mas os fornecedores não. Então, olhar para todo esse processo da relação, né, da organização para com o mundo, esse processo de humanização é maravilhoso, né? Então, quando você coloca essa questão, que eu acho que a organização foi além, né, da própria organização, e ela faz um trabalho social e tudo mais, você vê que tem uma preocupação com o todo, né? Nesse quesito, né? Então, eu acho que isso é fantástico mesmo, é uma experiência muito legal. É muito legal mesmo. Mostra uma maturidade, né? Uma maturidade psicossocial, né? Dentro dessa abordagem, essa experiência, né? Na Freudenberg, né? E eu vejo que até ele comentou, né? O fato de ser uma empresa familiar, e até hoje é uma empresa familiar, a Freudenberg, por opção, a gente não é uma empresa de capital aberto, é uma empresa de capital fechada, tem lá os 300 acionistas, que são todos da família Freudenberg. Então, tem essa questão familiar e muito focada, né, nos princípios e nos valores, e, ao mesmo tempo, é uma empresa que se profissionalizou de uma forma muito, muito, muito rápida e tecnológica, né? Então, pensa, é uma empresa de mais de 170 anos, é uma empresa que passou por guerras, né, diversas guerras,
e conseguiu se manter, né? E hoje está em 60 países, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, repetindo, né? As mesmas informações, e eu não consigo ver isso de outra forma que não realmente, assim, é no dia a dia, é você mostrando ação após ação, é você, não só no discurso, mas na prática, no que você entrega para o seu cliente, para o seu fornecedor, para os seus funcionários, na comunidade que você está. Então, buscar isso realmente com todos, né, que a gente fala, com todos os stakeholders, né, em todas as áreas de atuação. E eu acho que buscar isso que torna com que isso seja sólido, que seja algo que realmente seja vivido e não seja só divulgado, né? Então, voltando lá ao desafio do Employer Branding, né? Então, assim, legal, vamos divulgar, mas vamos divulgar só o que a gente pode realmente entregar e o que a gente é. Fantástico. E aí isso vem de encontro também, como eu falei, com os nossos altos índices de retenção. Maravilha. Muito legal, muito legal. Aqui tem só uma observação: devemos sempre refletir sobre a responsabilidade da organização perante os colaboradores e sociedade. Precisa ter muita coragem e segurança nos valores. E é isso tudo que você passou para a gente, Tri. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Nossa, foi um prazer imenso estar aqui com você. Que experiência fantástica, né? E quanta gente, né, pode te acompanhar, de olhar, de trocar ali, que acho que isso é um ponto importante dessa trajetória. Se você começou como estagiário, então imagina o orgulho, né, da Regina de estar aqui, né, com você. Isso é um presente, Adriana, é um presente ímpar, né? E a gente, nessa trajetória em que a gente tem uma parte, né, no mundo corporativo, na academia, a gente vai olhando para isso, né? Amanhã tem um painel que eu tenho um diretor de RH que também foi um cara que eu trabalhei junto. Ele começou como estagiário, a gente trabalhou junto, depois ele assumiu uma área que eu te passei o bastão e construiu uma carreira maravilhosa. E acho que esse é um ponto bacana dessa disseminação, desse acompanhamento. Parabéns desse legado que você está construindo, né, no mundo aí para as pessoas. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, né, que ainda conseguiu ficar. A gente invadiu o horário de almoço, mas a gente teve um grande desafio no fórum, que era conciliar as agendas internacionais, as agendas das pessoas aqui no Brasil, tal. Então, estão há 5 horas com a gente. É isso mesmo. Então, é maravilhoso. Agradecer não é fácil, não. a todos aqui, né, os que nos acompanharam. E aí a gente aqui não consegue ainda. Pode até colocar no chat aqui qual que é a sua cidade. Eu vi que tem gente do Mato Grosso e tal. Então, eu quero super mega agradecer. Eu vou